Boa noite, queridos. Vamos dar início, né? Mais um momento de louvor e de adoração ao nosso Deus. Boa noite a todos vocês aí que já estão se conectando com a gente. Boa noite a vocês que em algum momento receberá é, essa live, esse vídeo de hoje. Né? Nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele nos proteja, pedir ao Senhor que nos guarde, pedir ao Senhor que nos abençoe, que Deus dê a vocês sabedoria, que Deus dê a vocês discernimento sobre tudo aquilo que nós vamos falar, sobre tudo aquilo que nós vamos transmitir nesta noite. Que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor seja com todos nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Santo, Eterno, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por cada pessoa que já está se conectando conosco, ó Pai. Obrigado por cada casa, Pai querido, que será alcançada por essa ministração. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria sobre todas as coisas, que o Senhor revele todas as coisas, que o Senhor mostre para nós, ó Pai querido, o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, nos dê entendimento espiritual, Senhor Deus, para que a vontade do Senhor seja sempre exercida, Pai, seja sempre seguida. Que o Senhor anule, ó Pai, todos os principados e potestades, todas as forças que lutam contra a adoração do Teu nome. E que o Senhor, Senhor Deus, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente. Que o Senhor alcance, ó Pai, os corações, Pai querido. Que o Senhor alcance vidas, Pai querido. E que o Senhor traga, Senhor Deus, um renovo, Pai querido, em nome de Jesus, sobre a vida de todos aqueles que participarem, todos aqueles que chegarão a ouvir, ó Pai, a assistir o que estamos fazendo aqui nesta noite. Assim, ó Pai, nós te oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Enquanto nós vamos daqui a pouco ministrar a palavra do Senhor, você vai poder também mandar o seu pedido de oração, e nós vamos anotar aqui a sua necessidade, não importa qual é o pedido de oração, mande. Eu percebi que às vezes no final algumas pessoas mandam pedido de oração depois que a gente já terminou, já está terminando e a gente não vê, mas normalmente eu tenho feito contato com essas pessoas e eu tenho respondido, né, aos pedidos de orações dessas pessoas, mas mais do que eu responder, que Deus, né, que o Senhor Jesus Cristo responda aos seus pedidos de oração, porque Ele é quem tem poder para fazer todas as coisas, amém? Então, convide pessoas, ainda dá tempo, convide pessoas para se achegar a nós, convide pessoas para participarem aí com a gente desta live, né? Compartilha com quem você quiser compartilhar. E que aqueles que pertencem à Igreja Cristã Brazzaville, eu peço que estejam em oração, participem, mas estejam também em espírito de oração por nós, pela minha casa, pela minha família, e que Deus abençoe grandemente vocês. A gente continua ainda com um problema grave no mundo, né, das milhares, centenas já de milhares de pessoas que morreram. Aqui no Brasil, mais de 10 mil pessoas morreram por causa do Covid-19, ou aparentemente por causa do Covid-19. Então, que Deus abençoe cada uma dessas famílias, né? Que Deus alcance, que o Espírito Santo console essas casas, que o Espírito Santo alcance, né, aquele que neste momento está de coração partido, aquele que neste momento está enlutado. Que Deus abençoe a vida também de todo o grande ABC e de toda a nação brasileira, de todo o nosso estado de São Paulo e as nações do mundo. Que Deus abençoe você que está trabalhando na linha de frente e que durante todo esse tempo não saiu um minuto, não parou de trabalhar um segundo. Você que está nos hospitais, você que está na segurança, você que está em algum serviço essencial. Que Deus dê entendimento a você, que Deus dê sabedoria a você, que Deus te fortaleça, que Deus guarde a tua vida e que Deus guarde a vida de todos aqueles que estão com você. Amém? Amém? Hoje, e o Augusto Cury não vai ficar sabendo disso porque nós somos pequenininhos, mas hoje eu vou tomar emprestado
o nome de um livro do doutor, né, psicólogo, escritor Augusto Cury, que diz que o nome é O Vendedor de Sonhos. Então hoje eu quero falar com vocês sobre o vendedor de sonhos. Amém? O texto que eu vou usar como base é Salmo capítulo 30, verso 3. Salmo 33, que diz assim: Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, e devolveste-me a vida. Aqui é o salmista, ele está dizendo para nós que no momento mais difícil da vida dele, onde parecia que era o fim, ele declara: Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Foi Davi que nos deu essa palavra, foi Davi que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo e também inspirado pela própria vida dele, por aquilo que ele viveu. Senhor Deus, que teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria sobre esta palavra. E que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor nos dê esclarecimentos, ó Pai. Que o Senhor nos ilumine pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Porque foi o teu Espírito Santo que escreveu essa palavra e teu Espírito Santo é quem mais a conhece. Que teu Espírito Santo, ó Pai, entre no meu ser, invada o meu ser de forma poderosa e assim também no coração de cada um que está ligado neste momento. Em nome de Jesus, amém. É curioso, eu não sei se todos conhecem a história, mas eu vou contar a história para vocês de como foi que eu tive um encontro com este versículo. Porque este versículo, eu não me lembro, eu já li a Bíblia inteira algumas vezes, mas este versículo, eu não me lembro de ter lido este versículo, eu não lembro de ter lido, de guardá-lo no meu coração durante essas leituras que eu fiz da Bíblia. Com certeza já tinha passado por ele várias vezes, assim como eu e você também. Há muitos textos na Bíblia que você já leu várias vezes, mas de repente vai chegar um dia na sua vida que esse texto, que talvez nunca despertou no teu coração, ele vai explodir no teu peito e esse texto pode mudar a tua vida, ele pode mudar a tua história. Amém? Por quê? Porque isso é o papel que a Bíblia faz e que nenhum outro livro faz. A Bíblia é um livro vivo, ele traz vida. A Bíblia, ela gera vida na vida de quem a lê. Amém? Como que eu conheci esse texto? Eu conheci esse texto num velório. Eu trabalhava num projeto social na divisa aqui de Santo André com São Caetano do Sul. E enquanto eu estava lá trabalhando, aí recebemos a notícia de que a cunhada do nosso presidente, uma das cunhadas do nosso presidente, se não me falha a memória, era a cunhada dele, havia falecido. E eles iam usar o salão da igreja ali do nosso projeto para fazer o velório desta pessoa. Então, o pastor presidente, ele me disse então, falou: pastor, o senhor pode levar uma palavra lá, que o povo está chegando e eu queria que o senhor levasse uma palavra para confortar os corações. E eu disse para o pastor: claro, pastor, vou orar ao Senhor e vou pedir para que Deus traga a palavra, porque eu não esperava levar a palavra. No lugar haviam outros pastores e até mesmo o pastor presidente poderia ter levado essa palavra, mas ele me pediu para fazer. Quando ele me pediu, eu então fui orar ao Senhor e ler a palavra de Deus. E quando eu estava orando a Deus e procurando um texto, veja, eu estou num velório. Havia centenas de pessoas amontoadas em um salão. Havia um caixão com uma mulher no meio desse salão. E quando eu orei a Deus, Senhor, qual palavra que eu levo? O Senhor me deu esta palavra: Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Eu pensei, como que eu vou pregar um texto desse no local onde está sendo velado alguém? E
eu entrei em crise na hora, eu falei, não, Deus, o sentido de Deus esse texto, eu nunca tinha prestado atenção nesse texto, mas eu falei, como que eu vou falar que Deus tira da sepultura, prestes a descer a sepultura, se eu estou com alguém ali prestes a descer a sepultura? Então, eu falei com Deus e falei, não, Deus, eu quero outro texto. E eu comecei a procurar na Bíblia outro texto. Folhei a Bíblia de tudo quanto é jeito para que eu achasse outro texto e não vinha outro texto. E era forte para eu descer lá e ministrar esse texto. Mas eu não tive coragem de descer e ministrar esse texto. Então eu chamei o pastor presidente, falei, pastor presidente, falei para ele, falei, pastor, é um amigo, né? Eu não falei pastor presidente, é um amigo. Eu falei pelo nome, eu falei para ele, falei, pastor, eu não posso ir ministrar, porque o único texto que Deus me deu para ministrar é esse, e eu não tenho coragem de descer e ministrar esse texto num velório. E aí não desci, queridos, fiquei no escritório quase que deprimido, mas não tive coragem de ministrar o texto que Deus queria que eu ministrasse. Quando foi durante aquela semana, aconteceu o sepultamento, durante aquela semana, uma irmã que estava sentada dentro dessa igreja, aguardando alguém descer para dar a palavra, ela veio e disse para mim, pastor, eu não sei como é que o senhor estava, mas assim, estava no meu coração muito forte de que a gente tinha que orar para aquela mulher ressuscitar. E aí quando ela falou isso, eu entrei mais em crise ainda. E sabe por que eu não desci para ministrar esse texto? Porque eu não acreditei que ao ministrar esse texto eu ia me sentir na obrigação de orar para que aquela mulher ressuscitasse. E eu não ia ter coragem de orar para uma mulher ressuscitar ali na frente de todo mundo, naquele salão. Então, quando ela disse que isso estava no coração dela, que ela entendia que tinha que orar para a mulher ressuscitar, mas ela também não teve coragem, e ela não sabia do texto que Deus tinha me dado, eu não tinha tido contato com ela, só fui ter contato com ela durante a semana, e aí ela veio de forma natural falar isso para mim, então eu contei para ela que Deus tinha me dado esse texto. Veja, queridos, olha a diferença do homem, do ser humano para Deus. No momento de morte, Deus fala, vai lá e ora para que haja vida. E muitas vezes nós, no momento de vida, a gente quer ter a morte. Deus, no momento de morte, ele fala para a gente crer que haverá vida. E a gente, no momento de vida, a gente apenas crê que a única solução para nós é a morte. Eu peguei alguns números pesquisando aqui sobre suicídio, né? E eu acabei assistindo o filme Vendedor de Sonhos, e ele trata essa questão do suicídio. E aí, uma das informações que a gente tem é que a cada 4 segundos, uma pessoa tenta o suicídio. A cada 4 segundos, uma pessoa tenta o suicídio. Morrem 800 mil pessoas por ano no mundo por suicídio. Quase 1 milhão de pessoas morrem por ano por causa de suicídio. Pasmem você, 79% das pessoas que se suicidam estão entre a idade de 15 e 29 anos. Isso falando Brasil, regional. Se você olhar o mundo, isso está mais a partir por volta ali de 40 anos. No Brasil, 32 pessoas cometem suicídio todos os dias. Você sabia? 32 pessoas cometem suicídio todos os dias. O suicídio no Brasil já foi o segundo maior motivo de causa de morte entre os jovens. O Brasil tem hoje mais de 11 mil suicídios por ano. E o mais triste
é que os números que tem disponíveis são até 2016, e o mais triste é que o Brasil foi um dos poucos países em que a taxa de suicídio aumentou. No mundo inteiro, a maior parte dos lugares estão comemorando porque diminuiu um pouco essa taxa. E o Brasil é um dos poucos países onde a taxa de suicídio tem aumentado. Números até 2016. Dá vontade até de falar de política aqui, mas eu não vou falar. Mas o fato é que o número de suicídios no Brasil aumentou grandemente. E aí, o que Deus colocou no meu coração é falar com você sobre uma linha do tempo reversa. Eu vou pegar uma linha do tempo e vou falar para você, mostrar essa linha do tempo para você, de trás para frente. Então a gente sabe que o suicídio é o fim, né? É a morte. Mas antes do suicídio, vem o desejo de suicídio. Antes do suicídio, vem o desejo de suicídio. Quando vem esse desejo de suicídio, já é fim das expectativas e já é a ausência de sonhos. A pessoa, ela só não finalizou ainda, mas ela já não tem mais expectativa de nada, de vida, de nada, e ela não sonha nada. Ela vive numa total ausência de sonhos. E antes do desejo de suicídio, é quase certo que vem a depressão. Que é, como eu já disse para vocês, um estado de tristeza emocional profunda. Então a depressão, ela nada mais é de que uma tristeza, parece que irreparável. A depressão, ela é uma frustração exacerbada. Ela é o começo do fim. Porque se a depressão não for tratada, ela, como a gente está vendo aqui na linha do tempo, se a depressão não for tratada, ela vai gerar o desejo de suicídio. E nessa linha de tempo de suicídio, desejo de suicídio, depressão, antes da depressão, a gente tem a oportunidade de perdão. É um momento que a gente tem na vida em que vai se tornar crucial para determinar se vamos entrar no estágio de depressão ou não. Oportunidade de perdão. Eu posso dizer também que é oportunidade de recomeço. Oportunidade de fazer de novo. E antes de aparecer essa oportunidade de perdão, de refazer ou de recomeçar, vem um trauma. Um trauma. Queridos, toda a linha do tempo que leva a um suicídio começa com um trauma. Toda a linha do tempo que vai chegar, que o final dela e que pode chegar ao suicídio, ela começa com trauma. Então, todo suicida antes começa a desejar o suicídio. Antes entra em depressão. Antes da depressão, ele tem uma oportunidade de perdão e de recomeço. E antes da oportunidade de perdão e de recomeço, vem um trauma. Trauma é aquela ocorrência frustrante e que normalmente nós não esperamos. Trauma é o que acontece conosco de forma inesperada e que nos abate e que nos derruba. Agora eu vou fazer a mesma leitura, só que agora eu vou seguir a sequência, eu vou pela sequência do trauma até o suicídio, só para que você entenda bem o que eu quero dizer. Sofremos um trauma, sofremos um baque, sofremos algo que a gente não esperava. Neste momento, fomos derrubados muitas vezes, neste momento estamos prostrados, neste momento estamos caídos. Por causa do trauma.
é neste momento pós-trauma em que nós temos a oportunidade de vencer o trauma. E como nós vencemos um trauma? Nós vencemos um trauma, na maior parte das vezes, é perdoando alguém, porque se acontece algo conosco, normalmente tem a ver com alguém. Como já ouvi falar o pastor Ariovaldo Ramos, todo pecado é relacional. Então, às vezes, por falha dos outros, acaba gerando um problemaço para a nossa vida. E por causa deste problemaço, você então quer desistir de tudo. Você então quer entregar os pontos. Você então quer sair de campo. Então, quando acontece o trauma, é o momento mais importante da tua vida para que você tome uma decisão e aproveite esta oportunidade que o trauma gera. O trauma dá a você a oportunidade de perdoar ou te dá a oportunidade de recomeçar. Porque se eu não aproveito a oportunidade de recomeçar, se eu não aproveitar a oportunidade de perdoar, eu vou para a próxima fase. Entro em depressão. E como eu não consigo lidar com o trauma, e como eu não quero aproveitar a oportunidade de perdoar e a oportunidade de recomeçar, então eu fico deprimido. E a tristeza começa a invadir o meu coração. A frustração começa a invadir o meu coração. E eu olho para tudo que está acontecendo comigo como lamentação. Eu fico assim, como pode aquela pessoa fazer aquilo comigo? Como que ela pôde me trair? Como que ela pôde me negar? Como que ela pôde me largar? Como que ela pôde abrir mão de mim? Como que ela pôde me roubar? Como que ela pôde tirar o que era meu? E aí a depressão, então, ela se vira uma bolha de lamentação. E dentro desta bolha de lamentação, se eu não cuidar, essa tristeza, ela vai me afundando cada vez mais. Ela vai me colocar na cama. Ela vai me fazer a não querer mais cuidar do meu corpo. Ela vai a querer não fazer mais que eu me alimente. Ela não vai mais querer que eu me cuide. E então eu começo a ficar enfermo. Eu começo a ficar doente. Depressão não é doença, mas a depressão, se não tratada de forma espiritual e não tratada na alma, ela vai gerar doença no corpo da pessoa. E aí, depois que ela está nesse turbilhão de problemas físico e emocional, aquela frustração, aquela angústia, a amargura no coração, que ela não conseguiu aproveitar a oportunidade que teve de resolver o trauma, então começa a aparecer no coração dessa pessoa o desejo de suicídio. Começa a aparecer no coração dessa pessoa o desejo de suicídio. Aí ela já não tem mais expectativa nenhuma de sair da situação em que está. Não almeja mais nada de futuro, nem para ela e nem para quem está com ela. Ela começa a viver uma ausência absoluta de sonhos. E, infelizmente, quando ela não consegue reaver as expectativas e não consegue voltar a sonhar, o suicídio bate a porta. A morte bate a porta. Como é que a gente faz para curar isso? Eu estou tentando mostrar para você o pouco que eu conheço, pelo menos dentro do mecanismo. Eu sou ex-depressivo, então por anos eu fui depressivo, então eu posso falar para você um pouco da oportunidade. Sabe quando a Bíblia diz assim que a gente deve voltar ao lugar onde caiu? Voltar ao lugar onde caiu?
Você deve voltar ao lugar onde caiu, você deve voltar ao lugar onde o seu amor esfriou, você deve voltar ao lugar onde o pecado entrou, você deve voltar ao lugar onde tudo começou. Sabe quando a Bíblia diz isso, que você deve voltar ali ao primeiro amor, que você deve voltar, se lembrar de onde você caiu e voltar? A ideia é essa. E aqui nessa proposta de linha de tempo que eu estou falando para você, se eu estou querendo estou no fim já da linha e eu quero cometer o suicídio porque eu não tenho mais expectativa e nem sonho com mais nada, então, e ouço a palavra de Deus que eu devo voltar aonde foi que eu caí, e aonde é que nós caímos nessa linha do tempo? Nós caímos exatamente depois do trauma. Os traumas virão, os problemas virão, as aflições deste mundo virão, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então ele está falando aqui pra gente, o ensino você tem que voltar aonde aconteceu o trauma, é logo depois do trauma. Porque trauma nós vamos viver, nós vamos passar. E aí, se você voltar aonde aconteceu o trauma, você começa a reviver o trauma, então você tem a oportunidade de novo, perdoar ou recomeçar. Você tem a oportunidade, de novo, de perdoar ou recomeçar. Eu não sei se você já reparou, quando a gente está neste pecado de não querer perdoar, quando a gente está nesse pecado de querer se fechar em nós e que não vou dar oportunidade para ninguém, quando a gente está nesse estado de pecado, as frustrações e as tristezas, elas abafam a pessoa, elas começam a te matar. Por isso que dizem que a pessoa que é mais curada no momento de perdão é exatamente aquela que está liberando perdão. Ou melhor, aquela que está pedindo perdão. Se você tiver a coragem de pedir perdão, se você tiver a coragem de liberar perdão, você vai ser curado da depressão. Você vai ser sarado dessa enfermidade no espírito, na alma, nas emoções. E então você terá forças para recomeçar. Você precisa da ajuda do Senhor para ter força para recomeçar. Então, se eu tiver que voltar onde eu caí, eu tenho que voltar lá no trauma. Porque foi naquele dia que eu não quis perdoar. Eu já atendi pessoas que elas não sabiam por que a vida delas estava dando tão errado, e conversando com uma delas, ela se lembrou de uma professora lá quando tinha 6 anos de idade, e essa professora disse para ela que ela era uma burra e que nada do que ela fazia dava certo, que, enfim, acabou com a vida dela com 6 anos. E aí, quando a gente estava falando do porquê que a pessoa está meio travada, do porquê que as coisas na vida não estão andando, ela se lembrou desse dia. Uma pessoa de mais de 40 anos se lembrou de quando tinha 6 anos de idade. Foi ali onde foi gerado o trauma. E aí você precisa perdoar essa professora. O trauma normalmente é gerado por alguém, você precisa perdoar esse alguém. Você precisa perdoar alguém que te abandonou. Você precisa perdoar alguém que te deixou na mão no momento em que você mais precisou. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar aquele pastor que não te atendeu, aquele pastor que te frustrou. Você precisa perdoar aquele apóstolo que você achava que era tudo e não foi nada. Você precisa perdoar o teu pai, perdoar a tua mãe. Você precisa perdoar o sócio que fugiu com tudo que você tinha. Você precisa perdoar aquele que te colocou na cadeia. Aquele que destruiu o teu casamento. Você precisa perdoar aquele que você entende que destruiu o teu filho. Talvez você precise perdoar o seu filho. Você precisa perdoar aquele que causou o desastre. Você precisa perdoar aquele que causou o acidente. Você precisa perdoar aquele que te largou. Você precisa perdoar a mãe que tentou te abortar, o pai que deixou você sozinho com a sua mãe, o pai e a mãe que te deixaram sozinho na rua e você foi criado aí ao léu.
Você precisa entender aonde que estava o trauma e para que você consiga arrancar essa tristeza, para que essa tristeza não vire um desejo de suicídio e para que esse desejo de suicídio não se concretize num suicídio. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. E o que tem a ver esse texto que nós lemos, o que tem a ver o Salmo 33, é que o Senhor está dizendo assim, ó, o Davi está dizendo, Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, redevolveste minha vida. Ele estava prestes a ser enterrado, ele estava prestes a ser colocado num sepulcro, ele estava prestes a morrer, e ele está falando que o Senhor veio e arrancou ele dessa situação. O que eu quero que você entenda é que Deus pode tirar você dessa situação. Às vezes nós ficamos assim falando, pastor, a minha vida do jeito que tá, eu não aguento mais viver. Aí eu digo para você, e essas famílias que a gente vê na televisão, que ele perdeu pai, mãe, irmãos e ficou sozinho em casa. E aí você vê ele falando, ele dizendo assim, vamos recomeçar, vamos fazer de novo. É como se fosse, isso não existe, mas é como se fosse, para você entender, ele perdoa as circunstâncias. Ele entende as circunstâncias. E ele sabe que não pode parar. Mas se você olhar na televisão, você vai ver famílias que perderam praticamente todo mundo. E infelizmente outros casos ainda vão acontecer. Infelizmente, outros casos ainda vão acontecer. O que eu quero que você entenda nessa palavra de hoje você pode estar nesse caminho, você pode estar caminhando na linha do tempo. Já veio o trauma, tipo, fiquei desempregado. Já veio o trauma, tive que fechar minha empresa. Já veio o trauma, tive que mandar todo mundo embora. Né? Já veio o trauma, perdi tudo que eu tinha. Já veio o trauma, né? Vou ter que sair, abandonar a casa que eu estou, não sei para onde eu vou. Eu sei, mas o trauma, ele te dá uma oportunidade de perdoar e te dá uma oportunidade de recomeçar. Tem uma mulher para mim que ela é símbolo da depressão na Bíblia. Para mim, é a história na Bíblia que mais simboliza a depressão. É a história da mulher que ela está em casa, mora só ela e o filho, e chega o profeta e pede para ela fazer um bolo. Ela diz, não tenho, eu só tenho água. Ele falou, não, mas faz um bolo para mim. E aí ela tá pegando os gravetos, ela fala então para ele, ela fala, olha, só tem um pouquinho de azeite, só tem um pouquinho, vou fazer a última refeição para mim e para o meu filho, e nós vamos deitar e morrer. Essa mulher, quando ela diz que vai fazer a última refeição e que vai deitar e morrer, ela está falando que ela sofreu um trauma de ter perdido o marido e outras coisas. Ela, além de sofrer o trauma de ter perdido, ela não está conseguindo lidar com a situação, ela não consegue, ou uma situação de perdão, uma situação de recomeço, ela não consegue enxergar nada. Ela já está em depressão, em tristeza e frustração profunda. Ela já está no estágio de desejo de suicídio. Ela falou, eu vou entrar e vou fechar minha porta e vou morrer. Mas se ela tivesse um pouquinho bem emocionalmente, ela ia falar, pelo menos ia falar para aquele homem, olha, pega o meu filho e leva ele com você. Cuida dele. Eu morro, mas meu filho vai viver. Ou então ela vai falar, olha, eu estou fazendo a última refeição, vou pegar o meu filho e vou para a cidade. Quem sabe lá eu vou pedir alguma coisa para alguém. Não, ela não viu saída nenhuma. Ela está dizendo que ia morrer. E mal sabia ela que Deus estava mandando uma oportunidade para ela recomeçar. Então o profeta diz para ela, vai lá e prepara o bolo. Traz para eu comer primeiro. E depois que eu comer, você come. E ele fala, olha, e nunca mais faltará comida na sua vasilha e nem azeite na sua botija. Quando essa mulher está ali no coração dela, olhando só para dentro de si, ela não vê saída nenhuma. Mas quando Deus fala,
Aí ela acredita e ela entrega o último pedaço de pão para uma pessoa que ela não conhece, mas crendo que é a vontade de Deus. E por causa disso, nunca mais faltou comida na casa dela. E ela não precisou cometer o suicídio. Eu quero dizer para você que você não precisa cometer o suicídio. Eu sei que parece que não tem para onde correr e não tem para onde fugir. Eu quero dizer para você, não tire a sua vida, porque Deus tem interesse na tua vida. Deus tem interesse na tua vida. Eu posso dizer que quanto mais vontade da pessoa que a pessoa tem de se matar, eu declaro a você que mais interesse Deus tem por essa vida. Porque quanto mais interesse Deus tem por uma vida, mais lutas essa vida passa. Porque ela não consegue enxergar, como essa mulher que eu acabei de citar, de que Deus está mandando alguém para socorrê-la. Mas ela não sabia. Mas Deus sabia e estava mandando. Eu quero que você acredite que Deus está enviando alguém para te socorrer. Eu quero que você acredite que o próprio Deus quer te abençoar, o próprio Deus quer mudar a tua história. E você pode recomeçar, você pode voltar a sonhar, e você pode viver com propósito. Porque eu não tenho dúvida de que Deus tem um propósito na tua vida. Você sabe que quando eu tinha 15 anos, eu fui ameaçado de morte. E naquele momento em que eu fui ameaçado de morte, eu pensei que verdadeiramente era meu fim. E na hora de eu ir embora, eu tinha que passar na frente de 11 rapazes, os que queriam me matar, do lugar onde eu estava. E quando eu passei, chegou um certo horário, não dava mais para se esconder, eu tinha que sair de qualquer forma, eu saí. Passei na frente dos 11. Alguns deles eu conhecia, e no dia seguinte a conversa entre eles estava: por onde foi que o Max passou e que nós não vimos? E eu pensei que aquele dia era o meu fim. Eu pensei que não tinha como eu escapar daquilo. Tinham 11 pessoas interessadas em colocar o fim à minha vida. E Deus me protegeu de todas elas. E eu perdoei todas essas pessoas. Porque se querem tanto o fim da minha vida, é porque Deus tem um propósito comigo. E esse propósito ele é maior do que a minha vida e do que a minha vontade. Logo nesse período, pouco depois, entrei em depressão. E quando a gente está deprimido, a gente acha que a situação que a gente está nunca vai mudar. Eu vivi 10 anos aguardando o oficial de justiça chegar na minha casa e nos despejar da onde a gente morava. Eu vivi anos sem ter como vestir o que eu queria vestir. Eu vivi anos sem poder comprar o que eu quisesse comprar. Por isso que hoje eu não sou apegado à moda. Eu visto qualquer roupa que eu acho que tá boa, que para mim tá bonita, eu visto. Eu nem sei de que marca que é. Se você perguntar para mim as marcas que eu tenho, não sei. Eu vivia a vida inteira com roupas que eu ganhava, roupas usadas, ganhadas de outras pessoas. E eu quero dizer para você que, mesmo com tudo isso, eu estou vivo e hoje eu tenho a minha família. Hoje eu tenho os meus filhos. Mesmo quando parecia que a minha vida ia acabar. É isso que eu quero que você acredite. É isso que eu quero que você medite nesta noite. Eu quero que você creia de que você pode recomeçar a tua vida. Você pode refazer a tua vida. Você pode continuar de pé.
Sabe, você está no meio do oceano e estava quase se preparando para parar de nadar. Eu digo para você, ainda que você não esteja vendo terra alguma, não pare de nadar. Pastor, eu não aguento mais. Vai no seu máximo, vai ao seu limite. Porque, na verdade, a gente aprende, quando a gente passa por dias difíceis e de sofrimento, a gente aprende que não conhece o nosso limite. A gente aprende que não conhece limite. Eu conheci famílias que o marido abandonou a família e que para a pessoa ali na hora parecia que não tinha fim, não tinha como dar um jeito, que a tristeza não teria fim, que não ia ter como sair, não ia ter escapatória, a pessoa não via mais como conseguir sustentar a família. E eu conheço algumas que aprenderam novas profissões, abriram negócio próprio, os filhos fizeram faculdade, os filhos se formaram. E eu sei que quando a gente está vivendo a circunstância, vivendo a situação, parece que não dá, mas você não pode se esquecer de que você não está sozinho. Há um Deus de milagre, há um Deus de graça, há um Deus de misericórdia, há um Deus que está sempre presente, há um Deus que não se esqueceu de você, há um Deus que sabe o que você está passando, há um Deus que sabe o que você está vivendo, há um Deus que sabe as circunstâncias, há um Deus que sabe o que fizeram para você, há um Deus que sabe as correntes que você tem carregado, há um Deus que sabe as amarras que você tem, há um Deus que sabe tudo que você está vivendo. E Ele está com você. Por isso que você deve crer que você pode recomeçar, que você pode voltar a sonhar. Você pode sonhar com uma nova família. Você pode sonhar com um novo emprego. Você pode sonhar com um negócio próprio, ter o seu próprio comércio, ter a sua própria casa, ter o seu próprio carro, ter o seu próprio negócio. Você, entenda isso que eu estou falando para você, você precisa sonhar isso. Porque a oportunidade que você tem de resolver a tua vida logo depois do trauma, ou se você não fez isso, já estava na última linha, na última fase da linha do tempo, então volte ali para o trauma, perdoe essa situação e decida recomeçar. Pastor, mas não dá. A questão é que se você olhar para você e olhar ao teu redor, talvez não dê, mas se você olhar para cima e confiar em Jesus Cristo, você vai ver que dá. Você vai ver que Jesus não desistiu de você. Ele só está esperando você olhar para Ele. Você está tentando fazer de tudo e o Senhor está falando, não, filho, olha para cima. Conter a ansiedade de querer resolver as coisas. Muitas coisas a gente não vai conseguir resolver. E aquilo que a gente não consegue resolver, nós temos que entregar nas mãos do Senhor Jesus. Porque Ele é o único que tem interesse pessoal de paternidade, de pai para filho, de querer resolver a tua vida. Eu quero que você creia nessa palavra. Eu quero que você receba essa palavra com todo o seu coração. Eu quero que você entenda o seguinte: o suicida, ele nunca mata somente a si mesmo. Você acaba matando também as pessoas que estão à sua volta. E eu sei que o ápice do desejo suicida é que no nosso coração a gente não acredita mais que seja importante, que a nossa vida seja importante para alguém. E eu quero que você entenda o seguinte: a tua vida é importante para Deus. Ela é tão importante para Deus que ela fez eu parar neste momento
para te dar essa mensagem. A sua vida é tão importante para Deus que Ele mandou dos céus para você uma palavra para que você não desista, para que você continue, para que você confie nele, de que essa situação que você está vivendo não é o fim. E se você crê nessa palavra, essa situação que você está vivendo, ela pode ser o seu recomeço. Sabe, recomece. Redija o teu currículo. Entregue amanhã. Ligue para pessoas pedindo emprego amanhã. Peça oração por alguma situação que você está vivendo. Peça isso hoje. Eu quero que você entenda que talvez o trauma que você está vivendo neste momento, ele não é algo legal, não é algo que ninguém gostaria de viver, mas ele, por trás dele, Deus te dá a oportunidade de recomeçar. Eu estou me lembrando aqui de Agar. Pensa numa história na Bíblia que me deixa chateado, é a história de Agar. É Agar, amor, a escrava? É. Agar, a escrava de Sara. Agar, ela foi usada por Sara. Sara não podia ter filho, então colocou Agar para ter filho de Abraão. E quando chegou o dia, porque Sara não esperou o cumprimento da promessa, e quando chegou a época, e aí Sara acabou engravidando por um milagre de Deus, e teve o filho, Isaac, passou-se um tempo, ela pega e manda despedir, mandar embora Agar e o seu filho Ismael. Essa para mim é uma das histórias mais horríveis que tem na Bíblia, das pessoas usarem as outras pessoas e depois descartar como um papel velho, como um papel amassado, é só jogar fora. E Agar está no deserto. Um certo momento acabou a água, o menino começa a chorar de sede. Agar então coloca o menino para longe dela e ela diz: eu vou colocar ele para longe porque eu não quero ver o meu filho morrer. Ou seja, para Agar acabou. Foi mandada embora do emprego, foi mandada embora da casa que ela morava, e ela saiu sem parente e sem direção nenhuma no deserto. Parecia que esse trauma na vida de Agar não ia passar nunca, mas aí o anjo do Senhor encontra Agar, mostra para Agar água, ela leva a água ao menino e Ismael se tornou uma grande nação. E ela, para começar essa grande nação, ela saiu sozinha, ela e o filho. E ela recomeçou. E o povo árabe, um dos povos mais poderosos do mundo, são descendentes de Ismael. Então, por mais que pareça que não dá, eu quero dizer que você pode recomeçar a tua vida. E uma das formas de recomeçar a sua vida é: comece a planejar o que você quer para o teu futuro. É o que eu chamo de sonhar. Eu quero que você comece a desejar. Aonde você quer estudar, onde você quer morar, como que você quer que seja a sua família, como que você quer que sejam os teus filhos, aonde que você quer que seus filhos estudem. Que negócio você gostaria de abrir? Que comércio você gostaria de abrir? Que empresa você gostaria de abrir? O que você gostaria de começar a vender? Isso é voltar a sonhar. Eu sempre disse, quando eu falava de sonhos, eu sempre disse que quando a gente não sonha, a gente começa a morrer. Aquele que não sonha vai morrer.
Porque você fica sem o porquê se levantar no dia seguinte. E aí você vai entrar nessa linha do tempo de trauma, de perder a oportunidade de perdão e de recomeçar, de depressão, de desejo suicida e de suicídio. Essa linha do tempo, infelizmente, ela está disponível para todos nós. Mas nós temos um Deus poderoso chamado Jesus Cristo, que pode interromper a nossa caminhada nessa linha do tempo. E Ele só está esperando a gente se levantar para perdoar, para pedir perdão, para recomeçar e para voltar a sonhar. Eu quero que você volte a acreditar de que eu não sei como. E mesmo que você não saiba como, a maioria de nós não sabemos como. Que mesmo não sabendo como, eu quero que você acredite que é possível recomeçar. E que é possível você voltar a sonhar. Porque essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Pastor, mas o que tem a ver com o texto de Davi? É que alguém morto Deus ressuscita. Deus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Se Deus consegue recomeçar com alguém que morreu, imagina o que Ele pode fazer com a tua vida que ainda está aí respirando. Eu vou repetir. Se Deus pode recomeçar algo novo com alguém que já morreu, imagina então com a tua vida, de você aí que está respirando. Imagina o que Ele pode fazer por você. Eu creio nessa palavra. E eu quero que você também creia nessa palavra, de que talvez antes de ouvir essa mensagem você já estava se sentindo já alguém que ia morrer. Mas eu creio que nessa palavra o Senhor te tirou do sepulcro. Que você estava prestes a descer a cova. E o Senhor te resgatou. Amém? Que Deus abençoe você grandemente com esta palavra. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com vocês. Orem por nós, orem pela Igreja Cristã Brasa Viva e também peço também por todos os irmãos da Igreja Cristã Brasa Viva, que Deus abençoe vocês, que vocês que estão tendo acesso, principalmente ali do Facebook, compartilhe essa palavra para que ela alcance o máximo de famílias possíveis. Em nome de Jesus. Amém.